nome é Milton de Oliveira, eu sou psicólogo de profissão, estudei em Belo Horizonte o curso de psicologia e depois fiz a pós-graduação na Europa. Mas, antes disso, eu nasci em Belo Horizonte, de família com muita dificuldade financeira. Por causa disso, morei um tempo no interior, morei em Mateus Leme, e estudei lá 2 anos na escola primária. Depois vim para Belo Horizonte com muita dificuldade e consegui sair muito bem na escola, apesar dos pesares, apesar de ter estudado numa escola frágil. Eu consegui sair muito bem na escola. É tanto que havia um concurso nós chamávamos de matemática, não era matemática, era aritmética, era cálculos de memória. Eu tinha uma memória muito boa para fazer cálculo e calculava vários números com muita facilidade. E fiquei conhecido no meu grupo escolar, que era Luz dos Santos, porque eu era um menino muito tímido e eu gostava muito da biblioteca. E toda hora que podia ir para a biblioteca eu ia. E isso me ajudou muito na minha vida, porque desde a escola primária, desde os 7, 8, 9 anos, eu fui apaixonado por livro. E fiquei apaixonado por livro a vida inteira. Eu estudei sempre em escola pública, estudei no colégio municipal, estudei um pedaço da minha vida, eu estudei em colégio pago, mas depois estudei no municipal. E posteriormente eu queria fazer medicina, mas medicina eu não tinha condições na época, porque eu tinha que trabalhar. Então eu tinha que escolher um curso noturno. E psicologia era um curso noturno, era um curso novo, e me agradava a ideia. E eu sempre digo também, o psicólogo normalmente quando procura o curso, ele procura resolver os seus problemas pessoais. E eu não fui diferente disso. Fui fazer psicologia em função de depressões, em função de ansiedade, problemas de criação e tudo. No começo não me ajudou nada, pelo contrário, me botou com a cabeça muito confusa. Mas ao mesmo tempo da faculdade eu fazia política estudantil, eu fui de ação católica no curso secundário, e na universidade eu continuei na ação católica, e nós na época fazíamos muita política estudantil, e eu na época, para surpresa de todo mundo, inclusive para mim, eu fui eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes da Católica. Eu era calouro. Normalmente era aluno 3º ano, 4º ano, 3º e 4º, e eu fui eleito calouro, porque a ação católica era muito forte na Universidade Católica. Daqui, quando formei, por circunstâncias da vida, pelos acasos da vida, eu ajudava a missa no Mosteiro das Beneditinas, lá no São Bento, e as irmãs um dia me apresentaram um senhor para eu andar com ele em Belo Horizonte, ele e a senhora, e eu andei, levei ele em vários conventos, levei ele em vários lugares. Minha esposa era minha namorada na época, falava francês um pouco, eu não falava nada. E aí, depois da visita, o casal me perguntou se eu não queria estudar na Europa. Eu falei, eu gostaria muito, mas tenho a menor condição. Pois bem, eu não sabia que eu estava ciceroneando um cara famosíssimo na Europa, o senhor Gross, que era presidente da Associação Mundial do Movimento da Não Violência, que era o movimento do Vaticano. Era um austríaco, muito simpático, ele e a esposa dele. E aí ele me prometeu, eu levei no aeroporto, vou arrumar uma bolsa para você na Europa. Eu falei, eu te agradeço. Aí passou 1 ano, passou 2, passou 3, eu me esqueci. E aí eu já estava noivo, resolvi casar. Aí com muita dificuldade, daqui, dali, montamos nosso apartamento no Sion. Quando acabamos de montar o apartamento, chegou a bolsa. E olha só, situação desagradável. Eu, cheio de dívida, comprei móvel, comprei tudo, a prestação. E aí foi um negócio muito interessante, fui de lugar em lugar, pedindo para devolver, e praticamente todo mundo aceitou.
Menos algumas coisas que eu guardei lá no mosteiro, ficou lá até que eu voltasse. E fui para a Europa, com muito medo. Eu não falava francês. Nos primeiros 15, 20 dias de aula eu fiquei em pânico. Eu assistindo aula de grandes homens, Mr. Volcher, Mr. Link, vários professores famosos, e eu sequer entendi o que eles falavam. Me deu um pânico, me deu vontade de voltar imediatamente, não quero mais, entrei em pânico. E aí, fazendo francês de manhã, de tarde, de noite, eu estudava muito, tudo. E fui me adaptando. Mas eu tinha tanto medo de não passar, tanto medo, que eu estudava de manhã, de tarde, de noite, estudava domingo. Eu só não estudava domingo à tarde, porque a gente almoçava no círculo de estudantes estrangeiros, e lá a gente passava a tarde jogando um xadrez, conversando, tomando uma cerveja belga, que na época a melhor cerveja belga para estudante era essa que hoje vende no Brasil, Stella Artois. E eu só não estudava domingo de tarde. E só ia ao cinema na quarta-feira de noite. O resto, estudar. Negócio interessante, eu tive tanto medo de não passar nos exames. Eu estava inscrito numa licenciatura, que era uma pós-graduação na época, de criminologia. E eu não tinha estudado direito no Brasil, eu tinha estudado direito, o curso tinha muito direito, e eu tive que estudar direito belga, que não tinha nada a ver com a minha vida. Mas eu estudava tanto com medo de não passar, em pânico, que eu acabei num instituto de mais de 1.400 alunos. Eu fui o único que teve a tese premiada, eu tive uma grande distinção. A grande extensão, como eles chamam, é uma nota rara, só alguns estudantes, que para mim foi uma surpresa, eu confesso que nem acreditei. Voltando, eu continuei dando aula. Quando eu fui sair do Brasil, eu dava aula na faculdade, dava aula na Católica, dava aula na Faculdade de Filosofia Belo Horizonte, dava aula de filosofia na Faculdade de Filosofia da Católica e no curso de Psicologia. Voltando, eu voltei a dar curso na faculdade. Até que fui convidado, na época estava tendo uma revolução na Universidade de Brasília, e eu fui convidado para ser chefe de departamento da Universidade de Brasília, para onde eu me mudei. Mas não foi uma experiência muito feliz. Foi uma época muito tensa, muitos professores expulsos, muitos alunos em conflito. Era um negócio tão maluco que eu, como chefe de departamento, não podia aceitar o convite dos alunos para conversar numa assembleia. Eu achei aquilo um absurdo e fui. E para os militares tomavam conta da universidade, foi um espanto um professor ir debater com os alunos numa assembleia estudantil. E foi uma manhã muito interessante, brincamos muito, discutimos muito, mas foi uma manhã muito interessante. Mas acabou que eu não dei certo na universidade e voltei para Belo Horizonte. Fiquei decepcionado com a vida acadêmica, mas não era tanto com a vida acadêmica, é que era uma universidade reprimida pelo movimento de 64, que dizem que não existiu. Quem é da época sabe que existiu e muito bem. Voltando para Belo Horizonte, desempregado, preocupadíssimo, mulher grávida do terceiro filho, e de repente, com 2 filhos, a mulher grávida do terceiro e eu desempregado. Aí o doutor Agnello Corrêa Viana me convidou para ser diretor da Ultramig, para trabalhar meio tempo. Ele queria me ajudar porque eu estava desempregado, sem dinheiro. E eu fui para a Ultramig, mas provisoriamente. Mas mesmo assim, eu fiquei na Ultramig uns 2 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei, por convite de um amigo, a dar uns cursos em empresa. Dava de noite, fim de semana. E para minha surpresa, e dele e minha surpresa, meus cursos tiveram um sucesso total. Eu comecei com um sucesso tão grande que eu até me assustei. E aí eu dizia que eu estava na empresa quebrando galho até que eu arrumasse alguma coisa mais firme, alguma coisa mais segura, 3 meninos pequenos. O consultor não tinha ganho fixo, uma hora ganhava isso, outra hora ganhava aquilo, outra hora não ganhava nada. Eu ficava muito inseguro.
Ele dizia que eu estava quebrando galho. E quebrei galho mais de 50 anos, porque eu nunca fiz outra coisa. Eu fiquei só dando os cursos. Mas fui muito bem recebido nas empresas, fiz grandes amizades. E nesse período, eu tinha uma experiência muito pequena, eu fui convidado para dar um curso para a diretoria da Andrade Gutierrez. Era uma empresa em crescimento, uma empresa famosa, muito forte, muito respeitada. E eu, no primeiro momento, entrei em pânico. Eu não era um homem de empresa, eu era um homem de consultório. Eu tinha trabalhado com orientação, tinha começado a trabalhar com psicoterapia e tal. E, de repente, vou dar um curso para a diretoria da Andrade Gutierrez. Nomes famosos, eu entrei, confesso, muito assustado. Mais uma vez, para minha surpresa, o curso foi um sucesso. Eu fui convidado para dar um curso de 3 dias e esse contrato durou 16 anos. Eu fui para dar um seminário e nesses 16 anos dei mais de 200 seminários na empresa o tempo todo. Bom, trabalhei no fixo como consultor na Andrade Gutierrez. Isso me abriu um campo vastíssimo. Aí peguei tudo quanto é grande empresa, trabalhei para todos os setores da economia brasileira, todos os setores de automobilismo, de construção civil, de aciarias, de órgãos públicos, de Petrobras, Telebrás, todas elas eu trabalhei muito tempo. E sempre com sucesso, modéstia à parte, um sucesso muito grande. E aí fui ganhando experiência e comecei, depois de um certo tempo, a uma experiência muito nova, que era escrever. E comecei com uma dificuldade incrível. Eu me lembro que para escrever um artigo de 2 laudas, eu levava uma semana, não ficava satisfeito, reescrevia, não tinha computador na época, então eu tinha que começar tudo de novo, fazia à mão, aí tinha uma secretária que batia para mim, mas dava um trabalho danado. E eu conheci um rapaz em São Paulo, que é muito conhecido, o Leão falou, olha, escreva um texto num dia, daí a 2 dias você lê o texto e reescreva, não fica o tempo todo, esquece do texto. E eu comecei a fazer isso. E disso eu acabei, para minha surpresa, tudo na minha vida muito surpresa, eu virei escritor. E hoje tenho cerca de 5 livros publicados, 2 para serem publicados, com uma característica muito interessante. Eu nunca fui um homem de marketing, mas eu descobri uma coisa muito importante. Eu só fazia exercício, só dava aula de uma maneira original. O que todo mundo fazia, os exercícios, aquela repetição enfadonha, tudo quanto é empresa, eu nunca fiz. Eu bolei muito exercício pessoalmente, eu bolava meus exercícios. E aí, quando as pessoas começavam a copiar, eu largava e criava outros. Mas nesse afã de fazer coisas diferentes, eu descobri uma linha muito nova de psicologia, uma linha mais fenomenológica, que eu já tinha estudado na Europa. Mas, um belo dia, também por acaso, um médico me ensinou, me deu um artigo para ler, de um prêmio Nobel chamado Prigogine. Isso já vão aí 25 anos, sei lá, 20 e tantos anos, eu comecei a ler Prigogine. E foi um espanto. Primeiro que eu não entendi Prigogine. Embora seja um prêmio Nobel que escrevesse com uma claridade enorme, ele usava muito modelo matemático. Usava não, usou sempre muito modelo matemático. E eu não entendia de modelos matemáticos. Aí eu comecei a ler, saltando a matemática, chegava nas conclusões dele. Eu dizia, quem sou eu para criticar se o modelo está certo ou está errado? Eu tenho que acreditar que o modelo, e nunca me preocupei de estudar matemática, porque eu teria que largar tudo para fazer e não conseguiria chegar a 10% do que o cara sabia. Nesse afã de ler Prigogine, eu descobri um caminho absolutamente novo na psicologia, que é a teoria da complexidade. Interessante é que desde que eu comecei a trabalhar, comecei com um modelo que hoje muita gente usa, até a medicina usa, um modelo que eu chamava de biopsicossocial,
que o homem era ao mesmo tempo um ser biológico, um ser orgânico, biológico orgânico, um ser social e um ser com uma interioridade, com uma subjetividade. Isso para mim sempre foi absolutamente simples e lógico. Mas na nossa tradição cartesiana, onde tudo é dividido em áreas, então o biólogo estuda o aspecto biológico, o sociólogo e o antropólogo estudam o aspecto social, os psicólogos estudam a psicologia, então cada um estuda uma coisa chamada reducionismo cartesiano. Não sei porquê, nunca concordei com o cartesianismo. Eu achava que era muito esquisito. Nós tínhamos um corpo e um psique, então a divisão, o dualismo cartesiano. O corpo de um lado, a psique do outro. E como é que os dois se comunicavam? Há um texto de Descartes que ele diz que os dois se comunicavam na glândula pineal. Eu achava isso tão ingênuo assim, tão... E comecei a me rebelar. Pois bem, Prigogine me deu todas as dicas. E eu saí de uma visão reducionista e entrar na teoria da complexidade. Eu, desde a faculdade, eu defendia a interdisciplinaridade, ou seja, que a gente não estudasse as matérias separadas. Mas a interdisciplinaridade, eu descobri, era uma briga de poder. Você colocava um médico, um psicólogo, um dentista, cada um puxava brasa para a sua sardinha. Até que um dia eu li em Prigogine e num autor francês o conceito de transdisciplinaridade. Não é disciplina. O que interessa é compreender o fenômeno na sua globalidade. Eu, como fenomenologista, como discípulo na Universidade do Van, da corrente que seguia o pensamento russeliano, de Russell eu aprendi muita coisa sobre a percepção. E aprendi um negócio que me ajudou a vida inteira. Não é possível explicar o fenômeno humano na sua globalidade, mas eu posso compreender fenomenologicamente o que é o fenômeno humano. Isso me ajudou muito, porque eu não entendia de empresa. Quando eu comecei a trabalhar de empresa, eu não entendia nada de empresa. E com a visão fenomenológica, eu chegava nos grupos e antes de conversar, antes de dar muita aula, eu procurava ouvir as opiniões do grupo sobre o assunto. Eu ouvia todo mundo. E aí eu descobri que quanto mais eu ouvia, mais eu compreendia todo mundo. Mas eu fazia um negócio, dentro da visão fenomenológica, eu não tinha uma teoria para compreender aquele grupo. Primeiro eu tinha que compreender o grupo, para depois eu teorizar. Porque eu vejo muitos psicólogos, vejo muitos colegas, que olham para o cliente assim como olham para um objeto. Então, se ele faz um gesto, não, ele fez esse gesto porque na infância, não, ele fez esse gesto porque é do pai, ele fez... E aí o cara não é visto na primeira pessoa, não é visto na primeira pessoa, ele é visto como objeto em terceira pessoa, ele. E na fenomenologia eu aprendi, o relacionamento é eu, tu, eu, você, face a face. Isso me ajudou muito. Primeiro que eu não tinha teoria das empresas. Então, se eu não tinha, não podia. Mas aprendi rapidamente. E nessa época eu bolei uma frase budista. A frase do Espírito Zen. É pessoal, eu chegava numa sala de aula, principalmente. Eu trabalhei muito tempo, foi a minha especialidade, trabalhar com conflitos. E eu descobri rapidamente que conflito não se resolve com aula. Conflito se resolve vivendo as emoções que eles provocam. Emoções negativas, tensões, raivas. Então eu tinha que trabalhar a emoção e não dar aula. E aí eu bolei minha frase. Eu chegava assim na sala de aula, nunca sabia, mas não sabia mesmo o que eu ia falar. E vinha na minha cabeça assim a frase que eu inventei, que eu bolei. Eu não sei o que eu vou dizer, mas tenho certeza que eu sei o que eu vou dizer, desde que eu ouço o grupo.
Então o que eu fazia, nos primeiros momentos, é não falar nada. Eu falava, gente, nós estamos aqui para trabalhar algumas dificuldades. Quais são as nossas dificuldades? Normalmente seguia-se um silêncio grande, um silêncio às vezes demorado. Eu dava só pequenas pinceladas. E em vez de trabalhar o conflito, eu trabalhava os sentimentos, não do conflito há 3, 4, 5 anos atrás, mas o sentimento que estava no aqui e agora. Numa visão muito que os gestaltistas chamam do aqui e agora. Bom, isso me dava uma segurança danada, porque eu não teorizava no vazio, eu teorizava em cima do sentimento. E eu só podia saber o sentimento das pessoas se elas se expressassem. Não era como uma aula que eu ia compreender um grupo. Eu dava aula depois que compreendia a dinâmica de cada grupo, e em cima dessa dinâmica eu ia trabalhando o que eu achava positivo, negativo em cada grupo. E isso me ajudou muito. Há 19 anos atrás, teve um fato muito interessante. Minha filha ficou grávida, a minha filha do meio, havia casado há uns 2, 3 anos, ela ficou grávida. Aí, nesse instante do nascimento da minha neta, eu comecei a estudar tanto os autores antigos quanto os autores modernos. Os antigos, eu sou um discípulo apaixonado pela obra de René Spitz. Para mim é talvez o maior pesquisador da psicologia, e eu comprei o livro dele há mais de 50 anos atrás, e leio constantemente, sempre aprendendo alguma coisa. Eu acho um autor extremamente bem fundamentado, experimentalista, com uma formação acadêmica muito pesada, com uma pesquisa muito bem montada, embora seja do modelo psicanalítico, ele tem uma visão muito ampla. E nessa procura eu descobri, como eu estava falando, eu descobri 3 conceitos novos e que me deram um impacto danado. Eu sempre, nessa visão transdisciplinar, eu sempre tive vontade de estudar tudo. Então, eu sempre gostei muito de história e gostava muito de antropologia. E gostava muito. Então, o termo técnico, a antropologia, eu ficava na filogenética e nas crianças eu ficava na ontogenética. Defendendo uma tese que muitos defendem, que a criança passa em 2 anos na ontogenese, o que a nossa raça passou por 200, 300 anos para chegar onde chegou. Então, eu acho que para entender bem a filogenética, eu tenho que entender a ontogenética, eu tenho que entender a filogenética. Ou seja, a criança repete em 2 anos o que a humanidade levou 200 mil. Para se ter uma ideia, um símio normal nasce com 75% do sistema nervoso formado. Uma criança nasce com 25% do sistema nervoso formado. Isso tem a ver com toda a teoria da evolução, com toda a teoria do corpo. Imagine a mulher na posição bípede, se a criança tivesse a cabeça grande, já fundida, não passaria no estreito pélvico e mataria a mãe, é óbvio. Então, a natureza, sabiamente, a criança nasce antes de ter o seu sistema nervoso formado. Aí, o que se descobriu, ao contrário do que eu tinha aprendido na faculdade, é que o sistema nervoso da criança é extremamente plástico, uma plasticidade fantástica. É tanto que a criança, o ser humano infantil, o neonato, ele se adapta à geleira, se adapta ao deserto, se adapta às montanhas, se adapta na floresta, se adapta em qualquer ambiente, em qualquer local, porque o seu sistema nervoso é extremamente plástico. E depois descobri um terceiro conceito importantíssimo, que muita gente não aceita até hoje, que é o conceito de epigenética. Nós, na tradição, desde que se descobriu a genética, muita gente acredita que os traços da nossa personalidade são herdados geneticamente. Para mim isso é absolutamente falso. A criança nasce com um potencial de aprendizagem muito grande
E algumas aprendizagens que nos ajudaram a sobreviver, elas não ficam no código genético, elas nascem ao lado da genética como potencial de aprendizagem. Isso significa o quê? Se estimulado, cresce, se não estimulado, atrofia e perde. Pois bem, eu sempre estudei o seguinte: aquilo que todas as crianças do mundo trazem em comum não é cultural, não é orgânico, mas é epigenético. Por exemplo, todas as crianças têm que entrar numa relação amorosa. Como essa relação amorosa acontece, cada povo tem as suas concepções. Toda criança aprende um código moral, se não aprender não vai ser gente. E esse conceito de ética varia de época para época, de povo para povo, de momento para momento, mas todo mundo tem que ter ética. E todas as crianças do mundo nascem com um aparelho fonético ligado ao cérebro, que nós não sabemos ainda exatamente como, leva a criança a aprender a linguagem simbólica. Então, linguagem simbólica, código de ética e relação amorosa, toda e qualquer cultura do mundo tem. Mas não é genético, porque cada um é completamente diferente, depende do ambiente. Pois bem, em cima disso, eu estou trabalhando muito orientando pais, orientando mães, as mães principalmente, como ela deve tratar um filho. A teoria pode ser no começo um pouco complicada, mas a prática é extremamente simples. Eu falo para muita mãe, quando a senhora não souber o que fazer, a senhora pensa assim: o que uma mulher primitiva faria? O ser humano não nasceu na tecnologia, ele criou a tecnologia. O ser humano se desenvolveu na selva, se desenvolveu no mato, vamos dizer. É um bicho que se humanizou. E eu estou trabalhando com isso no momento que eu ando muito decepcionado com política, ando muito decepcionado com o negócio, muito decepcionado de tudo que eu vivi. Eu fiz uma opção. Durante muitos anos eu orientei os jovens de empresas e vi jovens de chegar de estagiário a diretor da empresa. Porque eu trabalhei em empresas 20 anos, 18 anos, 19 anos, na mesma empresa, muitos anos. Não conheço outro consultor que tenha feito isso, mas eu consegui, não sei como, consegui fazer isso. E aí eu sempre orientei jovens, e agora quero mexer com jovens e com crianças. Acho que a minha geração e as duas gerações anteriores, nós em termos de socialização, fracassamos inteiramente. Criamos um ambiente de pura corrupção, de desrespeito, de falta de ética. E não são as nossas gerações que vão cuidar disso. Nós temos que, na minha concepção, nós temos que preparar as novas gerações e, sobretudo, o que é a minha tese principal, sair da noção de amor romântico, do amor genital, do amor orgânico, do amor religioso, e pegar o amor existencial. O que transformou o bicho em bicho humano foi o amor. Não existe o fenômeno humano sem a noção de amor.